disponibiliza o acesso para você atualizar e acrescentar informações a qualquer momento e em tempo real? Quer saber como funciona? Essa e outras soluções, acessem www.guialegrete.com.br. Se desejar, baixe o aplicativo. Guia Alegrete Digital. Leve o seu negócio para outro nível. Contato 55 99659 2385 para mais informações. Acompanhe aqui pela Tia Alegrete todas as quartas, das 12 às 13 horas. Revista em Foco, com informações de fatos, temas, opiniões, entrevistas, abrangendo as áreas de saúde, comércio, agronegócio e profissionais liberais. Um programa com editorial da Revista em Foco e Guia Alegrete. Patrocínio doutora Rosângela Montenegro, especialista em nefrologia. Marque sua consulta pelo 3422-8747 ou na Doutor Quintana 22 no Centro Clínico Zoc. Voltando para nossa segunda tempo do nosso programa, eu gostaria de ver com o Eduardo algumas orientações quanto a, por exemplo, idade em que os homens devem procurar urologista, fazer seu PSA, com que frequência, qual a primeira faixa etária, câncer de intestino, quando fazer as colonoscopias, né? Eu acho que é importante a gente dar um pouquinho de orientação sobre isso, já que nós falamos tanto da mama, do autoconhecimento, o câncer de colo de útero, que hoje com a vacina, chamar a atenção das mães, a importância do que tu mesmo estava colocando, da redução do câncer de colo de útero depois da vacina do HPV. Eu acho que são coisas importantes de nós conversarmos um pouquinho. Com certeza é um grande diferencial, assim, a redução que houve ao longo dos anos em que a vacina está implantada como rotineira no Brasil, fez com que, assim, reduzíssemos os tumores de colo uterino a uma faixa quase inexpressiva hoje. O que antes era muito comum e, assim, comparando as regiões do país, no Nordeste tinha muito mais tumor de colo uterino do que nós aqui. O nosso carro-chefe aqui sempre foi tumor de mama e no Nordeste tumor do colo do útero. Hoje esse tumor do colo do útero com a vacina praticamente assim reduziu uma coisa talvez a menos de 10% do que tínhamos há 20 anos atrás, né? Com relação à idade, com relação a, né, o referencial para o Ministério da Saúde, o referencial para o país como um todo é 40 anos. A mamografia é uma coisa que se reserva à questão dos 40 anos. Na verdade, isso já está sendo questionado porque 35% hoje das doenças de mama afetam mulheres com menos de 40 anos. Então, com a evolução das coisas, hoje se pega pessoas que estão fazendo exames pré-nupciais, se pega pessoas que estão fazendo exames para fazerem cirurgia plástica, que hoje a cirurgia plástica está muito em moda, umas aumentando mama, umas reduzindo mama, e às vezes descobrem um tumor de mama aos 30 anos, aos 28 anos, às vezes nem filho tem, e tem lá um tumor de mama que só pelo Ministério da Saúde só faria a mamografia aos 40 anos. Então essas coisas na verdade é aquilo que a gente fala de aquilo que surge com 30 dias. Surge um sintoma diferente, tem que ser feito. Com relação à próstata, também a idade preferencial é 40 anos para começar a fazer PSA, consultas rotineiras ao urologista, assim como as mulheres vão ao ginecologista. A questão é que os homens são bem mais difíceis. Se a mulher vai a médico como rotina, o homem só vem a médico trazido por alguém. Ou quando ele está se sentindo ruim. Principalmente na nossa região, né? Que tem o cudo do machão, né? Mas para tudo, assim, né? Existe tumor de mama em homem, existe tumor de pele. E assim, ó, eles só vêm trazidos por alguém ou quando eles se sentem mal, né? Então, assim, é uma questão cultural que a gente tem que melhorar, tem que aprimorar
porque quanto mais precoce o diagnóstico, menos tratamento e maiores as chances de cura. Esse é o nosso objetivo aqui, Eduardo. Para tudo, né? Justamente esse, é alertar as pessoas, né, que devem se cuidar. Sim. É isso aí. Eu acho que outro ponto importante também é o histórico familiar, né? Aquelas famílias que já tiveram histórico de algum tipo de câncer deve anteceder essas avaliações, né, Eduardo? O tumor de mama na paciente jovem, aquelas que assim foram afetadas antes dos 40 anos, as filhas ou descendentes de primeiro grau, né, da linha familiar, tem que começar seus exames de imagem, às vezes 10 anos antes do que afetou aquele parente mais próximo. Então, tem pessoas que começam exames aos 30 anos. E aos 30 anos, uma mamografia é muito difícil de visualizar uma lesão de mama. A mama é muito densa, então tem que começar por ultrassom. Às vezes, dada a necessidade, precisa ressonância magnética da mama. Então, assim, cada caso é distinto. Não dá para a gente generalizar tudo e todas as patologias, né? E dentro do câncer de mama, que é um câncer que tem muitos estudos, muita evolução, tem até as avaliações citogenéticas, né? Decorrentes assim, ó, de quem teve um familiar, tu pode fazer precocemente uma avaliação e pode ser retirada a mama. Né? Existem estudos genéticos que hoje não são muito viáveis economicamente, tem coisas que são feitas fora do país e aí o preço é em dólar, é alto, mas assim tem alguns subtipos genéticos que, se identificados, existe assim um alto percentual daquela pessoa desenvolver um câncer de mama. E aí isso é analisado com a paciente, sentado, e pode ser feita a ressecção total das glândulas mamárias e substituição por algo estético que fique ainda melhor, né? Exatamente, isso aí deu muita conversa, muita história quando uma atriz famosa, acho que foi a Angelina Jolie, né, que fez o exame, feito esse diagnóstico, ela fez mastectomia. Ela tem uma alteração genética lá dos BRCA1, BRCA2 e a mãe tinha tido câncer de mama e aí ela optou por mastectomia com reconstrução imediata. Exatamente. Então, para as pessoas verem que, assim, ó, o autoconhecimento eu acho que é a coisa mais importante. Eu conhecendo meu organismo, eu cuidando da minha saúde, para fazer diagnóstico precoce. E aí, o que o Antônio colocou, nós estamos aqui trabalhando com educação para ajudar no diagnóstico precoce, para ajudar as pessoas a saberem se cuidar, o momento de procurar, quando desconfiar e que atitudes tomar. Eu acho que isso é importante, né, Fabiane? Fabiana, principalmente a parte de autoestima, né? Como trabalhar isso aí? Com certeza, eu acho que isso é importante, assim, essa questão do diagnóstico, como eu falava, assim, porque como a gente está vivendo um mundo muito em que aconteceram, com certeza, esses 2 anos mais ainda, né, questões que não, talvez a gente jamais imaginasse vivenciar, e essa questão da ansiedade, ela vem muito intensa, né? Então, acho que é importante esse diagnóstico para que a gente não fique gerando um sofrimento emocional por achar que eu tenho algo, né? Então, esse autoconhecimento é importante para mim entender, olha, estou sentindo, vi que meu corpo está com alguma alteração, vou procurar ajuda, vou no médico, né? Eu sempre digo, vamos descartar todas as possibilidades físicas, orgânicas, para depois a gente ver se é o nosso emocional, porque às vezes, né, eu estou com uma ansiedade, daí estou sentindo isso, às vezes pode ser uma questão emocional, mas também de tirar todas as questões físicas para a gente conseguir trabalhar isso. Essa questão da autoestima, né, ela pesa muito, né, principalmente para a mulher, a queda do cabelo. Às vezes o doutor me ajude aí essa questão de ganho de peso, muitas vezes, ou às vezes a perda de peso, depende de cada diagnóstico, né. A gente pensar que é um processo, né, é uma fase, é um processo, e que todos nós somos bonitas da nossa forma e muito mais do que vem de dentro, né. Eu acho que isso é importante a gente trabalhar.
né, nesse contexto, assim, da gente entender, né, que são fases e que elas vão passar, como o doutor mesmo disse, né. Hoje em dia a gente tem vários chances, né, de que a gente tenha um processo de cura aí enorme nesse contexto, né. Marilene, só vamos dar um parêntesezinho, que a gente está com uma boa audiência aí no nosso programa, sabia? Então eu quero mandar um abraço para o seu Wagner Pilar, que é um líder comunitário, que está nos assistindo pelo Face da Rádio Alegrete. Então isso aí para nós é muito bom, né? Exatamente, e aí com isso a gente atinge o nosso objetivo, que é divulgação em saúde, né? Promoção de saúde. E com um tema que é de relevância. Muita. Porque assim, eu gostaria de chamar a atenção, não é nem tanto, eu acho que a parte que o Eduardo trabalha, até no câncer de pele. Sim, né? sim. Que às vezes as pessoas assim, que têm um risco maior, que são aquelas de pele clara, italianos, começam com uma feridinha, começa com alguma lesão e aquilo vai ficando, né? E as pessoas têm que se dar conta que às vezes tem câncer de pele grave, tipo melanoma, que pode dar metástase e ter... Sim, que é o tumor de altíssima mortalidade. Exatamente, uma mortalidade alta, então e tem começa que chamar simplesmente por um sinal. Pois é, não, e principalmente o pessoal de pele clara, como a Marilene falou, e a exposição ao sol, né? O pessoal trabalhador rural, né? Que hoje assim, existe uma, né, com os EPIs aí do trabalhador rural, na verdade o protetor solar é considerado um EPI. Sim. Só que culturalmente na nossa região, assim... Pergunta para quem lá fora usa o protetor solar. Nem o patrão não usa o protetor solar. Tá às vezes na caminhonete, mas não se lembra que dia que colocou a última vez o protetor solar. Então isso é difícil, é cultural. A gente tem que, né? É lá na escola. É lá na escola que a gente tem que fazer essa diferença. E assim dando mais ênfase à história da quimioterapia com o cabelo, muitas vezes perguntam pra gente, por que aquele ali não está caindo o cabelo, ele está fazendo um tratamento mais fraco? Então só vamos desmistificar o assunto do cabelo. O cabelo é uma questão de que são células que crescem rápido. Então o quimioterápico entra no organismo e não consegue reconhecer a célula do câncer ou a célula do cabelo ou da unha que crescem rápido. Então, algumas substâncias derrubam o cabelo e não deixam crescer a unha, mas nem todas. E com a evolução dos tempos, existe hoje muito mais medicação que não cai o cabelo e que produz o mesmo efeito ou até um efeito até superior ao que já tinha antes. Então, essa questão da queda do cabelo, provavelmente, em alguns anos, a gente não vai ter mais químio que derrube o cabelo. As químios... para tumor do trato digestivo não derrubam o cabelo e não são mais fracas. Ele está fazendo uma quimio mais fraca do que a minha? Não, a queda do cabelo então é uma coisa específica de determinadas substâncias que não conseguem reconhecer a célula oncológica da célula normal do cabelo e por isso cai, mas essa queda é transitória, temporária, a gente tem que explicar isso e que o cabelo vai voltar ao normal depois que terminar o tratamento. E como a doutorice é bem pontual, assim, nas mulheres, né, esse processo, assim, do quanto elas têm essa preocupação, né? Sim. Eu observo muito isso com essa questão, acho que pesa muito na autoestima, né, nesse contexto. Eu acho que até em decorrência disso, que hoje a gente vê junto aos serviços de oncologia, a psico-oncologia, né? Perfeito. Que é esse trabalho de autoestima. É algo extremamente importante. A perda do cabelo, com certeza, principalmente para as mulheres, afeta muito. Mas a gente tem alguma coisa acima disso, que é todo nós, né? A gente não é, desculpa, doutora, mas a gente não é só constituída de uma, que nem eu digo, de algo de fora. A gente tem questões, muitas vezes, o nosso pedaço mais bonito está por dentro e a gente precisa resgatar isso nesse contexto. Exatamente. Né? Que isso é muito importante nesse processo, né? Isso é importante mesmo. Sim. E eu estava vendo algumas coisas, dicas, hábitos para prevenir câncer. Vou fazer algumas colocações e aí a gente vai conversar aqui, que são coisas assim,
que ao final da minha leitura de tudo, obrigado, eu diria valeu, tá? Vida saudável, por exemplo, não fumar, uma alimentação saudável, muito obrigado, um peso corporal adequado, sem excessos de obesidade ou baixo peso, atividade física, a amamentação para nós é um ponto extremamente importante, a ingestão de bebidas alcoólicas, e aí esse avanço das vacinas, né, no que eu me refiro principalmente ao HPV. Então, acho que isso tudo traduziria por vida saudável, o mais saudável possível. Seria uma maneira da gente falar em prevenção de câncer, né, Eduardo? Em todas as, principalmente no câncer de mama, existem os fatores genéticos como precursores, mas assim, às vezes as mesmas pessoas com o mesmo risco genético numa família, uma vai desenvolver tumor de mama por maus hábitos alimentares ou de comportamento, ou da onde trabalha, da forma como trabalha, e a outra com o mesmo risco não vai desenvolver porque tem um hábito totalmente diferente. Exatamente. Então os hábitos de vida é uma coisa fundamental. Perfeito. Exatamente isso. Acho importante nesse contexto, né, de tratamento, a gente pensar nessa questão emocional, né, que esse paciente consiga, por mais que seja difícil, né, de conseguir concentração, atenção em outras coisas, né, mas é importante de pensar, talvez a leitura, se goste, para ajudar nesse processo, caminhadas, caso isso seja permitido também na questão emocional, né, para conseguir diminuir um pouco essa questão da ansiedade, buscar coisas que goste, que fazem bem, que se sinta à vontade para fazer e que possa vir a ajudar nesse contexto e diminuir esse processo de ansiedade, de insegurança, de medos que a gente carrega muito aí, né? Então são pequenas coisas que às vezes a gente pode adequar na nossa rotina que possam vir a auxiliar assim nesse processo de ansiedade, nesse processo de insegurança, de medo. Para também deixar um pouco mais leve, né, essas questões pessoais. E agora uma coisa que me ocorreu assim foi o que tu tinha colocado antes, né? Eu, Ígida, 30, 40 anos, chego no hospital em 48 horas, posso ir a óbito por um Covid, posso ir a óbito com 40 anos por um infarto, em que eu não tive a chance de fazer nada, né? Foi tentado tudo e não se conseguiu, ao passo que um diagnóstico precoce é um diagnóstico que pesa, é um diagnóstico que afeta, mas que eu tenho uma perspectiva e hoje, diante de toda a evolução da oncologia, né, as perspectivas de cura dos pacientes aumentando. São muito maiores. São muito maiores. Então, assim, essa desmistificação é extremamente importante. Se a gente botar na balança essas duas situações, hoje, diante do que foi a pandemia, quantas pessoas com tratamento de câncer seguem fazendo seu tratamento e vão ter uma longevidade, né? Enquanto que outras, diante de uma doença que a gente não conhecia muito, uma doença agressiva, grave, acabaram perdendo a vida em questão de pouco tempo e sem muitas oportunidades para fazer um tratamento, né? Eu acho que isso as pessoas também têm que... E uma outra coisa que também, assim, como em geral os tratamentos oncológicos são longos, assim, todo mundo tem direito, aquele que é um trabalhador reconhecido, de carteira assinada e tal, ele tem direito a laudo, a atestados, mas assim, se isso de alguma forma pode contribuir para não termos ansiedade dele, da família e de todos, que aquela pessoa que é trabalhadora, que está com a sua vida ativa, que a gente não tire ela da sua atividade, porque o tirar da atividade e ter que fazer um tratamento de 2 anos fora da atividade, isso causa muito mais ansiedade. Então, assim, se por um lado ele teria direito, a gente sempre orienta de que
ele, dentro do possível, tente se manter na sua vida normal, do seu trabalho, né? Indo, sei lá, mais moderadamente, mas não deixando de fazer suas coisas, porque isso é melhor para... Isso acaba prejudicando a parte emocional. Exato, dele, porque quando ele está em casa, ele está só remoendo e tal, sei lá, o tratamento daqui a 20 dias, o que eu vou fazer? Isso, né? E já se achando inativo. E aí outro ponto importante, né, Eduardo, nós temos nosso serviço de oncologia aqui, que o paciente consegue ter um acesso mais rápido ao... Eu tenho paciente que fez químio hoje ali, que já foi para casa, sei lá, ao meio-dia, está almoçando na sua casa, e à tardinha ela vai fazer o seu esporte preferido. Pois então, assim, quem consegue, né? Isso parece uma coisa inatingível, mas não é. Isso é o avanço dos serviços da área de medicina dentro da Alegrete, né? Eduardo... Até pouco tempo a gente tinha que os pacientes viajarem. Pois é. E aí depois tem efeitos colaterais, tem alguma coisa, viajar de volta, se sentindo ainda sob o efeito da medicação. Então, é um grande ganho que nós tivemos. É uma coisa, tu te deslocar para o tratamento é bem complicado, né? Sim. Mas assim, Eduardo, quais são os cânceres de mais frequência na nossa região aqui? Na nossa região, os femininos, no sexo feminino, câncer de mama, disparado. Né? Câncer de mama nas mulheres, câncer de próstata em homens. Em segundo lugar, viriam os do trato digestivos do intestino, do cólon e reto. E essa parte do câncer de esôfago pelo chimarrão? Eu desmistificaria esse assunto. Assim, o câncer de esôfago tem muito maior relação com o que a Marilene falou antes da bebida e do tabagismo, do que relação com... Porque, na verdade, quem sabe toma mate não toma mate com água fervendo. E o que danifica o esôfago, causando os tumores de esôfago, é muito mais o álcool e os cigarros, os substâncias cancerígenas do cigarro, né? Então, assim, existe tumor de esôfago talvez mais no Nordeste, que eles não conhecem o mate, do que na nossa região. Então, o tumor de esôfago tem uma relação direta com fumo e álcool. Mas é importante, né? É muito importante. E já que nós temos o câncer de intestino grosso, cólon e reto, como um câncer que chama atenção, em que momento também, que faixa etária, realização de colonoscopia? Eu pensaria sempre na faixa dos 40 anos. Tem essa questão do, né, aquele que começa com constipação, que é o intestino preso. O intestino preso, estou há um mês com o intestino preso, opa, tem coisa errada. E eu tenho 32 anos. Se precisar, ele vai fazer colonoscopia com 30 anos. Então, assim, talvez um marco seja os 40 anos, mas quando algum sintoma diferente, né, por 30 dias se manifestar antes, ele vai acabar fazendo o exame antes. E hoje a gente tem, antigamente a gente não tinha colonoscopia. Pois eu quero deixar claro também aqui que o acesso ao nosso serviço público não é tão difícil aqui em Alegrete. Não, absolutamente. Nós, felizmente, temos uma rede de apoio muito grande. Então, associado então a essas informações e a facilidade ou a não dificuldade de chegar ao teu serviço, faz com que as pessoas tenham essa opção de chegar. E hoje tem, dentro do serviço público existe o diagnóstico para tumor de próstata, para tumor de cólon, assim, está disponível, a pessoa não precisa viajar daqui para fazer o diagnóstico. Isso aí é uma coisa que a nossa Santa Casa realmente está cada vez se qualificando mais, né? Oferecendo mais serviços de ponta para a nossa população, né? Exatamente. Eu acho que para as pessoas ficarem mais claros, assim, os 40 anos é aquele paciente que vem super bem e que não sente nada. Né? Qualquer coisa diferente nesse autoconhecimento do seu organismo em relação ao seu hábito intestinal, em relação a sua mama, em relação a qualquer dor, a qualquer desses sintomas que foram chamados a atenção, não custa fazer uma avaliação médica e antecipar, se for necessário, exames, né? Eu acho que tem que ficar bem claro que
deve se procurar sempre que notar alguma coisa diferente? Fabiane, e aí? Quero agradecer, eu acho que a gente já está aí, né? Temos aí um pouquinho ainda. Quero dizer, quero colocar assim essa importância do autoconhecimento que já foi falado aqui, né? De perder esse medo, desmistificar um pouco isso, esse medo, essa insegurança com relação ao diagnóstico, né? Essa questão que o doutor falou, acho super interessante, coisa boa a gente ter aqui, né? Esse serviço que me possibilita de estar perto do meu familiar também, né? Eu acho que essa Constituição, por mais que a gente falou aqui da importância de muitas vezes a gente dar esse suporte para a família, mas o quanto é importante a família estar presente nesse contexto, né? Nesses momentos, né? Coisa boa eu poder vir fazer o meu procedimento pela parte da manhã e estar em casa fazendo as coisas que eu gosto. E essa questão de eu seguir a minha rotina, que seja o meu trabalho, né? Eu acho que isso é muito importante, né? Porque isso, bem como o doutor falou, é tu estar em contato com outras pessoas, que tu não fica focando somente no teu adoecimento, né? É tu conseguir falar sobre outras coisas, tu poder ter essas pessoas que também façam isso, né? Que tu não fique muito nesse mundo, né, do adoecimento. Não que ele não seja importante, que a gente não tenha que trabalhar com essa importância, mas estar próximo a outras pessoas que possam me fazer rir de alguma coisa, isso me faz eu me sentir, essa questão do trabalho, de utilidade também, que nem a gente chama, né, me sentir útil. Bom, eu estou adoecida, mas eu posso fazer o meu trabalho. É isso que faz a grande diferença na evolução do tratamento, né? Eu acho que o compartilhar, né, aquelas coisas boas que tu tá tirando desse teu sofrimento é muito importante, né? Sim. Porque aí dá força para as outras pessoas. Perfeito. Eu acho que isso aí é o foco, grande foco que se tem, né? Não só para o câncer, para outras enfermidades. Eu tenho o clube dos diabéticos, o clube dos hipertensos, sei lá. Eu acho, né, que outra coisa que é importante, né? Eu vejo muitas pessoas, até na parte da psicologia, assim, irem para o Google, né, para fazerem pesquisas assim a respeito de certas coisas, né? Acho que é importante a gente sempre tirar as dúvidas com um médico, na verdade, né? Porque a gente acaba muitas vezes gerando, que a gente tem falou bastante aqui, a questão da ansiedade, né? Sim. Maior muitas vezes em função disso, né? Vá ao médico, pergunta para ele, faz uma listinha se for o caso para fazer as perguntas, porque senão a gente acaba e na verdade, se tu pegar no Google um sintoma isolado e abrir causas, é um terrorismo. Exatamente. Enquanto que se tu for no médico, ele vai olhar o paciente como um todo, porque não existe um ponto isolado, né? Tu tem que avaliar todo o organismo do paciente. Então, assim, ó, eu sou literalmente contra a pesquisa à internet, porque é só para causar terrorismo mesmo, e aí tu tem que ficar apagando incêndio em cima de coisas que a cabeça começa a imaginar, né? E na oncologia deve ser muito comum isso. Eu falo muito Eles da já questão chegam estudados. da questão da psicologia, já chego com um diagnóstico pronto muitas vezes. Ali na internet acho que eu estou tendo tal coisa, né? É então muito que a gente cuide indutor disso também, né? Muito indutor. Sim. Né? Não, e a própria conversa de comadre também, né, Marilene? Exatamente. Comadre, tu tá com... Isso aí é complicado, hein? Eu conheci alguém que teve isso e era isso, e fica tudo muito... Só pra gente descontrair um pouquinho, eu tava atendendo no plantão pediátrico e chegou uma pessoa com a mãe com o bebê, né, para consultar, e a criança já era uma criança que caminhava tudo, já tinha seus 2, 3 anos, com uma dor na perna. E aí alguém diz assim, foi bom você vai trazer, porque se não cuidar, pode secar a perna. aí eu escutei aquilo quando eu digo, olha, eu já estou com quase 30 anos de pediatria, eu nunca vi uma perna seca. Então, assim, claro, são coisas, então a gente, né, até para relaxar, mas é importante a gente prestar atenção para não fazer também a apologia do sofrimento antes da coisa acontecer, né? Exatamente. Eduardo, para a gente encerrar, nós temos alguns minutinhos, né? Eu gostaria então que tu te apresentasse novamente, tu é um alegretense, né? Onde tu trabalha, a tua clínica, tá? Bom, me chamo Eduardo Pereira da Costa, sou alegretense, estava há 22 anos em Uruguaiana, e desde dezembro nós estamos com o serviço funcionando aqui a pleno.
Trabalho com a Santa Casa. Nesses anos todos que eu fui para Uruguaiana, eu sempre mantive o meu consultório, que eu trabalho junto com o Dr. Erasmo lá, a gente divide consultório na Vasco Alves, lá no Centro São Manuel. E hoje a quimioterapia, o que a gente tem de convênios a oferecer na Santa Casa, nós já trabalhamos com Sul América, IP, Golden Cross, Saúde Bradesco. Estamos em tratativas com a Unimed e o RS Saúde, o antigo SAS, né, o Saúde Rural. E são coisas que dependem